Capítulo 9. Raum. Eu sou um demônio. Eu sou eterno, uma das espécies feitas pelos deuses do submundo. Eu sempre tenho fome, não tenho alma nem coração. Nada para tirar de mim. Somos consideráveis criaturas abomináveis. E muitos esquecem um fato sobre demônios. Nós somos o resultado da imperfeição. Somos os homens que deram errado antes de Adão. Jogado no lixo, porém, nós viemos primeiro, não ele. Alguns nunca compreendem que são lixo. Outros têm uma pequena noção, porém, ainda assim, como eu, os demônios maiores, ficamos tão enfurecidos que nos revoltamos contra tudo e todos. Não aceitamos que éramos lixos e queríamos fazer todos viverem como larvas, assim como nós. Nós corrompemos nossos próprios desejos. Antes, nossos instintos era viver ao solo de Gaia. Com o tempo, se tornaram a fome pela dor, corromper, sofrimento. Nós nos tornamos a casca de puro dor e ódio. Nada nos tínhamos e queremos tudo, sem vida, sem esperança, sem remorso. Essa era a graça, não ter medo de perder nada, pois nada se tem. Isso geralmente pode ser mudado, mas nem sempre refutado. Visto que quando se torna um demônio, você se torna um inimigo aceitável de Deus. Você se torna a agonia, a inveja. Nós gostamos de causar dor ao nosso inimigo, de fazer ele sofrerem psicologicamente. Eu era um demônio respeitado, pois assim que comi minha primeira carne, fiquei viciado e queria mais. Eu comia as partes, às vezes eu gostava de estender as suas vidas e o tempo para que sofressem ainda mais com minhas mordidas, com minhas penetrações. A cada um dos cortes eu me deliciava, eu me esbaldava no desejo, eu amava aquilo. Aquele sangue quente, nada me parava, nem entrar no meu caminho. Eu gostava de torturar, de deixar o ser agoniado. Eu tirava tudo daquela pessoa, igual tiraram de mim. O medo era uma delícia, era insano. Sentia a dor daqueles que também, e eu os amava por isso. Mas um dia tudo isso mudou. Quando aquele maldito anjo entrou na minha vida, eu me lembro da minha fascinação por ela. Eu queria ela, queria esculpir a sua dor, daquela gloriosa criatura. Mas quando ela olhou-me, sem temer, sem hesitar, éramos opostos, mas éramos iguais. Ela era o ser mais belo que eu já vi, porém também o mais assassino. Eu não conseguia sentir nada pela sua fome durante milésimos, mas algo me despertou assim que olhei para Eniel. Algo que me deu nojo. Parecia algo bom, e aquilo era estranho. Nossas lutas faziam com que os céus caíssem e nosso amor com que o sangue fervesse ao chão. Pegávamos fogo, pelo menos embaixo de mim. Eu me lembro como era, parte dela borbulhando, sentindo o toque, desejos, os beijos. Como um demônio eu não sabia o que era amar, e admito que até hoje não sei, mas ela me amou por dois. Quando fomos banidos, condenados e perseguidos, nos escondemos. Neste ato de fugir,
Era um desespero, mas éramos unidos, juntamente com a lealdade um ao outro. E naquele labirinto com cheiro de podre, e os céus que enfim éramos tão românticos. Existem esses fatos sobre o amor e a eternidade. Quando seres eternos se amam, não é algo que pode mudar. O amor pelo um e pelo outro se torna o chão em que ambos vão pisar para sempre. Quando duas almas se unem, geralmente são uma só. Um laço que só é desfeito com a morte. Se a união for tão forte, nem mesmo isso os separa. Se o amor reencarnar em algum canto do universo, ele conseguirá sentir. Eniel foi-me a minha luz, pois ela era de fato luz, pura luz angelical. Ela me deu um dos maiores presentes da minha vida. Ela me deu nossa filha. E quando o inferno e os céus invadiram o nosso reino, vieram atrás de Taylor, daqueles seres fiéis que um dia criamos e que muitos ensinamos a lutar somente para proteger nossa criança, mas creio que eles também não queriam morrer, mesmo que para eles viver teriam que morrer em algum momento. Anne, naquela época, a mãe de guerra, que me entregou Taylor quando os seres infernais se aproximaram de nós, apunhalou sua espada, que um dia usou para tentar me matar, e foi defender o nosso reino com Nádia. Ela tinha uma ótima amizade com minha amiga. Porém, por mais que suas diferenças eram grandes, elas eram irmãs. Mas ela morreu. Nádia conseguiu vir para. Nádia conseguiu entrar no portal e sair de Priebe. Andou pelo labirinto quase impossível de se localizar. Quando estava em tormento e como consciente, também guardava suas emoções, mesmo que aquele labirinto pudesse te levar para qualquer outro lugar. Anne rasgou o tempo e espaço com sua espada de anjo e me mandou pular sem olhar para trás, sem me importar com ela. Mas se eu entrasse naquele lugar com Taylor chorando, sabendo que meu amor morreria, eu nunca mais sairia de lá. Por isso, peguei tudo que aquele momento um dia senti e literalmente guardei dentro de mim, num lugar tão obscuro que foi que naquele momento parecia que nunca amei Eniel. Quando eu cheguei ao solo de Gaia, minha filha e eu fomos parar na Noruega. Era inverno, tudo estava em preto e branco para mim. Taylor chorava tanto que eu não conseguia saber o porquê. Naquele momento eu quase matei minha filha, pois assim que coloquei ela no chão, peguei uma pedra qualquer e em pouco não bati na cabeça dela com a rocha. Porém, por alguma razão, Taylor riu quando eu levantei aquela pedra. Me abaixei com rapidez e fiz isso. Eu a fiz rir. E o choro de ficar brincando com ela, que a pedra que usei como chocalho, como se estivesse brincando de bater nela, mesmo parte de mim, gritando para matar minha filha. Não conseguia cuidar dela. Eu era um inútil e sabia disso. Provavelmente os sentimentos que um dia eu coloquei para fora rastejaram dentro de mim, como se fossem vermes. Eu andei poucos metros quando enfim vomitei-lhes, e eles saíram rastejando ao chão como um enorme verme negro. Eu os deixei para lá, sabe lá Deus para onde iriam. Andei pelas terras gélidas da Noruega com Taylor por 2 dias e meio. Até que Nádia caiu em minha frente em uma manhã qualquer, sangrando, com uma das pernas faltando. Quando Taylor viu Nádia, sorriu e começou a bater palmas. Eu cuidei dos ferimentos de Nádia de modo sádico. Sim, mas cuidei. Ela se curou com rapidez, por sorte, porém sua perna nunca mais voltou a crescer.
Nós sabíamos que teríamos que encontrar um lugar para morar. Andar por mais ou menos uma semana de dia muçulmanos não iria nos ajudar. Nádia, no quarto dia de andarilha, cansou de mancar e, por conta da sua linda falta de paciência, matou a primeira pessoa que viu pela frente e possuía o seu corpo. Ainda bem que ela era uma súcubus. Isso a faz conseguir com facilidade e mobilidade o bastante possuir uma pessoa novamente. Nós três sentíamos muita fome e andar piorava ela ainda mais. Era interessante relatar a carnificina que fazíamos conforme caminhávamos. Nádia nunca se saciou de tanto prazer antes, e eu nunca comi tanta carne humana naquele tempo. Taylor também sentia fome. Nádia tentava dar leite materno humano para ela, de qualquer mãe que ela encontrava. Porém, ela nunca se sentia cheia, mas apesar de tudo, dormia. Um dia, por acidente, ela acabou pegando um beija-flor com a mão e o matando. Após o sangue da criatura manchar a pequena mão, ela o leva pela boca e, enfim, começa a tomar alguma coisa. No caso, não leite, mas sim sangue de animal. No oitavo dia, andando com Nádia e eu, acabamos indo parar numa casa de inverno de família tradicional. Para nós, foi fácil matar os donos, pois estavam de férias na casa, e agora era nossa, nosso lar. Nádia fez um círculo de pedra ao redor da casa e mantinha-a escondida. Ninguém de qualquer espécie acharia facilmente. Ela cegou o Taylor para o além-mundo e eu guardei nossos poderes, e principalmente os poderes de nossa pequena. Depois, ambos mudamos para uma forma que nunca imaginamos que um dia possuiríamos novamente. Mudamos a aparência de Taylor para que ficasse semelhante com a mãe. Após tudo isso, nossas vidas finalmente estava calma, porém meu interior não. E eu me afundei. Me afundei na luxúria, me afundei na gula, me afundei na inveja, no vício. E Taylor ficou aos cuidados de Nádia, que cuidava como se fosse sua própria filha. Em minha vida, era um dia pior que o outro. Cada um deles era uma festa regada de luxúria em nossa casa. Lembro-me que um dia Taylor acordou com os barulhos que todos estavam fazendo. Como herdara a sua curiosidade de sua mãe, foi ver o que estava acontecendo. Ela acabou presenciando uma das cenas mais abomináveis de sua vida. Era sangue, corpos suados por conta dos sexos para todos os lados. Nádia acordou assim que Taylor gritou. Estourou os tímpanos de todos que sangraram no chão. Ela levou Taylor para o seu quarto e a acalmou. Fez Taylor dormir e apagou sua memória com sua magia. Porém, Nádia voltou para onde estava aquela orgia sangrenta e assumiu a forma de sombra. Drenou a vida de todos que estavam ali. Por conta do momento, foi extremamente fácil para Sucubus. Eles foram à refeição e à reposição que ela tanto precisava de magia e poder. Ela os agonizou com dor, se deliciou com ele. Depois disso, me colocou amarrada em uma cadeira e me deu uma surra, que me fez ficar em posição fetal. E naquele momento eu agradeci pela dor finalmente ter vindo para fora. No café da manhã daquele dia, Taylor veio à cozinha segurando seu ursinho de pelúcia sem olhos, pois ela o arrancara. Chupando o dedo com uma carinha de sono, eu estava completamente roxo, machucado, dolorido, com alguns ferimentos abertos. Ela perguntou o que tinha acontecido, como se realmente se importasse comigo. E eu disse que tinha caído da escada, tropeçando no tapete. Achei que nada tinha batido em você. Ela disse, subindo na cadeira
para pegar uma maçã na fruteira. Eu olhei para Nádia, que preparava panquecas com um molho de sangue das vítimas de ontem. A Nana contou isso? Perguntei, puxando-me e sentando, puxando-a e a fazendo sentar em meu colo, e comecei a descascar a maçã dela. Contou. Disse que você a fez acordar. Taylor olhou para Nádia e disse: Nana, você não gosta de ser acordada? Nádia chegou perto e lhe ofereceu um prato para colocar as maçãs. A mama detesta ser acordada. Ela deu uma volta no balcão da cozinha e se aproximou de Taylor, dando um beijo extremamente forte em sua bochecha. Estou fazendo panquecas de morango. Você quer? Taylor se agitou em meu colo em comemoração às panquecas e disse que queria descer. Mama Nana preparara panquecas de morango. Ela segurou o vestido de Nádia e foi junto com ela à cozinha. Naquela tarde, Taylor tendo 5 anos humanos, eu decidi voltar ao normal. Eu já vivera aquela falta de emoção por muito tempo. Trouxe meus sentimentos de volta a toda a minha consciência. Engoli aquela larva e verme que um dia rastejaram e passei por toda a minha dor de perder minha amada. Lidei com a abstinência demoníaca e não queria que Taylor fosse infeliz. Eu fazia isso por ela. Eu viveria infeliz por minha filha. Tempos atuais. Eu estava debruçado naquele corpo todo deforado. As pernas da pessoa pingavam sangue e os olhos já haviam sido arrancados. E a sua barriga agora estava totalmente aberta depois que eu comecei a comer as suas entranhas. Minhas mãos estavam sujas de sangue, minhas penas também. Aquilo me acalmou, mas não me fez relaxar. Parecia mais um placebo do que uma cura. Eu queria poder rezar, mas nunca saía nada da minha boca, a não ser grito de desesperos. Eu olhei para o que eu tinha feito de novo, e tudo que eu fazia era gritar. Ter sentimentos era uma merda. Fez-me pelo primeiro século desejar conseguir realmente poder orar. Consumir aquela humana me fez ter um pouco mais de esperança. Eu ainda era capaz de ser cruel. E se algo tivesse acontecido com Taylor, eu iria fazer com que eles nunca mais chegassem perto de alguém. Muitos seres de John Linsley eram imprudentes, por mais que nunca chegassem a conhecer a verdadeira Taylor. Eu os conheci com Anne, porém já faz muito, muito tempo. Admito que quando fugimos de John Linsley, até eu sabia pouco sobre a minha própria filha, igualmente eles. Levantei-me, bati as penas e a roupa que estava usando. A pele da a pessoa me arranhara a pele por completo, mas já estava se curando. O sangue secou ao redor das longas feridas. Coloquei fogo no corpo morto. Com um simples estalar de dedo, as chamas negras o consumiram, e o fedor penetrou meu nariz. E eu o inalei, tentando me acalmar. E enquanto ele queimava, dei meia volta. Fui andando lentamente para casa, olhando para o céu, sentindo a brisa norueguesa passar pelo meu rosto. Tudo que estava calmo fisicamente. O dia estava nublado, radiante, porém eu não conseguia deixar de sentir 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Todos os tipos de pensamento que se passavam em minha mente, minha autotortura. Por que eu não falei para ela antes? Por que eu a fiz ir à viagem? Por quê? Por quê? Por quê? Eu levo a minha mão à cabeça e começo a bater em mim mesmo. Eu me puxava minhas penas escuras com força, fazendo com que elas fossem embora. Eu puxava de novo, elas cresciam e eu as puxava para sentir a dor.
Elas começavam a crescer novamente com aquela rapidez idiota e impulsiva que eu tinha. Eu parei de andar. Eu faço minhas garras saírem e começo a arranhar o longo braço que eu tinha. Meu sangue começa a pingar no chão e eu percebo que eu estava, enfim, perto de casa. Mas eu só reparei isso porque ao meu redor, o nosso jardim, a névoa de Nádia tinha consumido tudo. Tudo que tinha vida, até o círculo de pedras. Todas as rosas, todas as árvores, até mesmo a madeira da casa agora estava podre. Abro a porta que rangeu alto e quase caiu. E quando estou perto de entrar na casa, eu só consegui ouvir uma pá cavando a terra. Parei onde estava e dou a volta à casa e observo a cena à minha frente. Nádia estava com a sua forma de sombra demoníaca. Os seus tentáculos caídos no chão, seus longos chifres estavam cobertos de sangue. Pareciam que tinham sido quebrados ao mesmo tempo. A perna que faltava agora era algo escuro e sólido. Seus seios volumosos subiam e desciam conforme ela respirava com dificuldade, enquanto fazia o buraco para enterrar um corpo jogado ao seu lado. Nádia era a segunda criatura mais bela que eu já vira, porém naquele momento ela estava um horror. Eu me aproximo da minha amiga e toco seu ombro. Logo vamos ver a nossa garota. Vamos saber como ela está. Não precisa ficar assim. Tento acalmar ela. Meia hora. Você estava pior que eu há meia hora atrás. Não ouse falar isto para mim, Raul. Sua voz, apesar de tudo, era sedosa. O corpo que você caçou e destruiu. Onde está? Traga-o. Precisa ser enterrado. Eu olho-lhe para aqueles olhos de cor púrpura. Suas longas orelhas pontudas estão abaixadas, quase grudadas ao pescoço. Parecia que ela tentou fazer com que elas ficassem pequenas, de alguma forma humana de novo. Mas desistiu e as grudou no pescoço. Não existe corpo, eu disse somente. Ela inspira e tenta dizer algo e tento dizer algo para acalmá-la, apesar de não ser bom com palavras, principalmente palavras calmas. Que grande diferença isso vai fazer, diz ela com raiva. Taylor não conhece quem ela é, seu imbecil. Ela nem sequer sabe quem são seus próprios pais. Eu quis refutar aquilo. Taylor. Nadia não era mãe de Taylor. Na verdade, querendo ou não, Nadia era bem mais que uma governanta para Taylor. Para mim, ela era dispensável. Porém, alguma coisa realmente estava certa. Os acontecimentos do passado me fizeram não falar para minha filha quem era sua mãe. Tive que engolir o que Nadia me falou. Nadia era mãe de consideração de Taylor. E para Taylor, Eniel somente a gerou. Acredito que vamos ter... Não me ouse terminar esta frase! Diz ela, fazendo com que suas lâminas, que ficavam atrás, afiadas em seus tentáculos, viessem até meu pescoço. Eu as sinto, extremamente perto. Minha filha, não pode me ver assim! Eu sou um monstro! Eu não quero que ela saiba que sua mãe é um monstro! Nádia, Taylor é meio demônio. Eu toco seus ombros, mas as suas lâminas simplesmente perfuram parte do meu corpo, automaticamente sendo fincadas em minhas costelas e na palma da mão. Eu me afasto da forma que Nadia estava. E se você considera sua filha, é nossa pequena e nos ama realmente, você acha mesmo que ela vai ligar para o fato que o seu pai e sua mãe
são demônios? Nádia não fala nada. Somente se vira novamente para frente e olha para a cova e seu corpo antigo destruído. Ela dá meia volta e começa a encher a cova de terra. Após este momento, ficamos em completo silêncio, observando aquela cova, agora cheia de terra. Ela joga a pá ao lado e abre a porta. Era possível ver agora o estrago que tinha deixado lá dentro. O que uma sucubus consegue fazer, pois ela suga toda a vitalidade e beleza das coisas. E a minha casa era perfeita. Por mais que seja uma grande ironia, a cozinha era o único lugar que mais gostava de ficar. Estava completamente intacto. Mas tudo ao redor não existia mais. Nossa casa parecia ter sido abandonada há séculos. Diga-me, que arrumou ao menos as malas antes de tudo isso acontecer? Olho-lhe e tento dar um sorriso, porém Nádia responde: Claro, meu mestre. Da mesma forma que passei pano nos móveis e lustrei as cordas de seu piano. Ela vai até a geladeira dupla e abre a porta, e dentro consigo ver uma porção de potes cheios de comida, conservas feitas com os restos mágicos dos seres que ainda tínhamos na fazenda. O que mais me chama a atenção é o grande globo de vidro que mantinha a nossa passagem de ida até Linsley na próxima lua cheia, que por sorte seria em menos de uma semana. Porém, não sabia se entrava em desespero por ainda faltar 5 dias. Você destruiu o quarto dela? Pergunto a Nádia, que nega com a cabeça. Ótimo. Vamos lá para cima. Temos que pegar algumas coisas que nossa filha possa querer. E dá uma olhada para Nádia. Vamos precisar nos acalmar antes de irmos. Nádia dá um sorriso de lado, sabendo muito bem o que eu queria dizer com aquilo. Éramos amigos, apesar de tudo.